Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. O alerta de emergência soou às 3 da manhã. A almirante Lisa Carter levantou-se da cama assim que o seu comunicador começou a tocar. Agarrou-o com mãos trêmulas, ainda meio a dormir. "O que se passa?" perguntou. "Senhora, precisa de assumir o comando agora mesmo?" disse o tenente Ben Sullivan. "Temos um problema." Lisa vestiu o uniforme e correu para o centro de comando. Ao chegar, a sala fervilhava de atividade. Oficiais corriam de uma estação para outra, apontando para ecrãs e falando com entusiasmo. "Relatório", disse Lisa. Ben olhou para ela de olhos arregalados. "Almirante, acabamos de receber uma transmissão. É do USS Meridian." Lisa sentiu o coração parar. O Meridian estava desaparecido há 15 anos. Todos assumiam que tinha sido destruído em algum lugar nas profundezas do espaço. A nave tinha partido da Terra com 200 tripulantes numa missão de exploração. Deveria ter regressado após 5 anos. "Tem a certeza?" perguntou Lisa. "Sim, senhora. O sinal é definitivamente do capitão Jake Morrison. Ele pede permissão para atracar na estação lunar." Lisa fixou o ecrã principal. Ali, a flutuar no espaço, perto da borda do seu sistema solar, estava uma nave, mas não se parecia com o Meridian que ela se lembrava. A nave era 3 vezes maior do que antes. O seu casco parecia brilhar e mudar de cor enquanto ela a observava. Estranhos padrões de luz moviam-se pela sua superfície como seres vivos. "Meu Deus!" sussurrou. "O que lhes aconteceu?" O oficial de comunicações virou-se. "O capitão Morrison solicita falar consigo diretamente." "Transmita." O ecrã piscou e o rosto de Jake Morrison apareceu. Lisa ficou sem fôlego. O homem que ela se lembrava era jovem, talvez com 35 anos. Este Jake parecia mais velho, mas não 15 anos mais velho. Tinha o cabelo grisalho e cicatrizes no rosto que ela nunca tinha visto antes, mas os seus olhos eram diferentes. Pareciam brilhar com uma luz interior. "Olá, Lisa", disse Jake com um sorriso. "Que bom ver-te de novo." "Jake, onde estiveste? Pensávamos que estavas morto. O que aconteceu à tua nave?" "É uma longa história. Precisamos de falar todos. Preciso de falar com os líderes da Terra e com o Conselho Galáctico." Lisa notou algo estranho na sua voz. Parecia que várias pessoas estavam a falar ao mesmo tempo, criando um estranho eco. "Jake, quantas pessoas estão na tua nave?" "Cerca de 3.000. 3.000. Mas partiste com apenas 200. "Eu sei. Fizemos amigos pelo caminho." Antes que Lisa pudesse fazer mais perguntas, o seu oficial de scanners gritou. "Almirante, precisa de ver isto. As leituras de energia da nave estão nas alturas. Mostram níveis de energia superiores a toda a nossa rede de defesa." Lisa olhou para os números no seu ecrã. O Meridian estava a produzir mais energia do que deveria. Os seus melhores chips mal conseguiam atingir 1/10 do que ela via. "Jake, que tipo de fonte de energia usas?" "Algo novo. Não te preocupes. É completamente seguro. Podemos atracar na estação lunar. Primeiro preciso de realizar varreduras de segurança." "Claro. Mas Lisa, as tuas varreduras já não funcionam conosco. Existimos em múltiplas dimensões." Agora Lisa não percebeu o que ele queria dizer, mas ordenou as varreduras de qualquer forma. Os resultados não faziam sentido. A nave parecia sólida em alguns sensores, mas invisível noutros. Os sensores de calor mostraram que estava à temperatura ambiente, mas os detetores de energia indicavam que estava a arder mais do que uma estrela. "É impossível", disse Ben, olhando para os seus instrumentos. O Meridian começou a avançar em direção à estação lunar. Lisa observou espantada enquanto a nave parecia atravessar as suas barreiras defensivas sem ativar nenhum alarme. Era como se os escudos nem sequer soubessem que a nave estava ali. "Como é que fazem isso?" perguntou alguém. "Não sei", respondeu Lisa. À medida que a nave se aproximava, mais detalhes tornavam-se visíveis. O casco não era feito de nenhum metal que Lisa reconhecesse. Parecia esculpido em cristal, mas dobrava-se e flexionava como tecido vivo. Algumas secções da nave pareciam transparentes, mostrando divisões interiores maiores do que o espaço disponível permitiria. "Almirante", disse o oficial de comunicações, "estamos a receber relatórios de toda a galáxia. Todos os governos importantes estão a perguntar sobre a nave. A notícia está a espalhar-se rapidamente." Lisa assentiu. Podia imaginar o pânico que isto causaria. Uma nave humana com tecnologia impossível deixaria todos nervosos. O Império Corbani considerava-se a civilização mais avançada da galáxia. Não gostariam que os humanos os ofuscassem. O Meridian chegou à estação lunar e iniciou os procedimentos de atracagem. Lisa observou enquanto o casco da nave parecia derreter e recompor-se em torno dos braços de atracagem.
Era como ver metal líquido, mas controlado por inteligência. Atracagem completa, chegou o relatório. Abra um canal para a estação, ordenou Lisa. O ecrã mostrou a plataforma de acoplamento principal da estação lunar. A eclusa de ar abriu-se e as pessoas começaram a sair. Lisa contou-as à medida que apareciam. Havia humanos, mas também seres que ela nunca tinha visto. Alguns eram altos e magros, quase transparentes, com pele que parecia luz estelar. Outros pareciam feitos de cristal vivo. Os seus corpos captavam e refletiam a luz de formas impossíveis. Alguns pareciam máquinas, mas moviam-se com a graça de seres vivos. E à frente de todos eles estava Jake Morrison. Ele olhou em volta da plataforma de atracagem e sorriu. Depois olhou diretamente para a câmara. Olá, Terra, disse ele. Estamos em casa. Lisa sentiu um arrepio. Algo lhe dizia que nada voltaria a ser igual. A galáxia estava prestes a mudar. E a humanidade estava prestes a tornar-se algo completamente diferente. Pegou no seu comunicador e começou a fazer chamadas. O presidente precisava de saber. O Conselho Galáctico precisava de saber. Todos precisavam de saber que o Meridian tinha regressado e que tinha trazido amigos. Enquanto observava Jake e a sua inimaginável tripulação a caminhar pela estação lunar, Lisa não pôde deixar de se perguntar o que teriam encontrado na escuridão entre as estrelas. E, mais importante ainda, o que é que isso lhes teria feito? O alerta de emergência que a tinha despertado era apenas o começo. Ela sentia isso nos ossos. A verdadeira emergência estava apenas a começar. A almirante Lisa Carter estava na plataforma de observação da estação lunar, a observar através do grosso vidro, enquanto a tripulação de Jake Morrison continuava a sair da nave. Levava 2 horas a contar, e as pessoas continuavam a sair. Os números não faziam sentido. O Meridian era grande, mas não o suficiente para albergar 3.000 seres. Como é que isto é possível? Perguntou a Ben Sullivan, que estava ao seu lado com um tablet cheio de leituras sem sentido. Não sei, almirante. O espaço interior da nave parece ser maior do que as suas dimensões exteriores. Isso deveria ser impossível. Lisa observou enquanto mais seres estranhos caminhavam pela plataforma de atracagem. As criaturas altas e transparentes moviam-se como se flutuassem em vez de andar. Os seus pés mal tocavam o chão. As criaturas de cristal emitiam sons musicais ao moverem-se, como sinos de vento numa brisa suave. Almirante, chamou uma voz atrás dela. Lisa virou-se e viu Ladra, Amy Brooks, a caminhar na direção delas. Mas esta não era a Amy Brooks que ela se lembrava. Há 15 anos, Amy tinha sido a médica do Meridian. Era uma mulher pequena, com cabelo castanho e olhos gentis. A pessoa que caminhava em direção a Lisa agora parecia Amy, mas tudo nela era diferente. Os olhos de Amy brilhavam com uma suave luz azul. Quando ela se movia, Lisa podia vê-la por um instante, como se não fosse completamente sólida. E quando Amy sorria, Lisa sentia um estranho calor na sua mente, como se alguém tivesse acabado de partilhar uma memória feliz com ela. Olá, Lisa, disse Amy. É maravilhoso ver-te de novo. Amy, és mesmo tu? Sim. Embora agora seja muito diferente. Todos nós somos. Lisa estudou o rosto de Amy. O que te aconteceu lá fora? Aprendemos coisas. Coisas incríveis. As nossas mentes expandiram-se para além do que pensávamos ser possível para os humanos. Ben aproximou-se com o seu scanner. Dra. Brooks, posso fazer algumas leituras? Amy riu, e o som foi como música. Claro, mas os seus instrumentos não vão entender nada. Ben passou o seu scanner sobre Amy. O dispositivo imediatamente começou a apitar confuso. Números sem sentido apareceram no ecrã. De acordo com as leituras, Amy existia em 17 dimensões diferentes ao mesmo tempo. Isto não pode ser verdade, murmurou Ben. Na verdade é, disse Amy. Agora vejo partículas quânticas com os meus olhos. Observa. Amy estendeu a mão para a parede. Em vez de a tocar, a sua mão atravessou o metal como se fosse água. Ela retirou a mão e a parede ficou perfeitamente intacta. Como? Sussurrou Lisa. A matéria é principalmente espaço vazio, explicou Amy. Assim que entendes como os átomos realmente funcionam, podes mover-te entre eles. É como aprender uma nova língua, uma nova voz, falou da porta. Amy, estás a gabar-te outra vez? Lisa virou-se para ver Rick ali. O antigo navegador do Meridian, tal como Amy, parecia como ela se lembrava, mas tinha mudado. O cabelo de Rick tinha ficado completamente branco e os seus olhos pareciam ter pequenas estrelas. Rick, disse Lisa, pareces diferente. Sim, todos parecemos diferentes. A experiência mudou-nos de maneiras que nunca esperávamos. Ben apontou o seu scanner para Rick. As leituras eram tão confusas como as de Amy. Rick, como te orientas agora? Rick sorriu.
Já não preciso de computadores. Posso sentir a forma do próprio espaço. Observa. Rick fechou os olhos e estendeu as mãos. No ar, entre as suas palmas, apareceu um mapa tridimensional. Mostrava o seu sistema solar, mas com detalhes que nenhum instrumento humano poderia detectar. Uma pequena tempestade solar atingirá Marte em 3 horas, disse Rick, apontando para um ponto no mapa. Europa, a lua de Júpiter, tem uma matilha de baleias espaciais a nadar sob o seu gelo. E agora mesmo há uma nave espiã Corbani escondida atrás da nossa lua. Lisa pegou no seu comunicador. Comando, temos alguma nave não identificada no nosso sistema? Deixe-me verificar, respondeu a voz. Após um momento, a voz regressou. Almirante, acabamos de encontrar uma nave Corbani camuflada atrás da lua. Como é que soubeste? Perguntou Lisa, olhando para Rick. Como fizeste isso? O espaço não está vazio, explicou Rick. Está cheio de informação, se souberes ler. Os seres que conhecemos ensinaram-nos a ouvir o que o universo diz. Mais tripulantes começaram a chegar à plataforma de observação. Lisa reconheceu alguns rostos, mas todos tinham mudado. Paul Davis, o antigo chefe de segurança, agora parecia ser feito em parte de sombras. Quando ele se movia, a escuridão movia-se com ele como um ser vivo. Paul, disse Lisa cuidadosamente. O que podes fazer agora? Paul sorriu e enfiou a mão no bolso. Com atenção. Ele tirou o que parecia ser uma simples haste de metal, mas enquanto Lisa observava, a haste começou a mudar. Esticou-se e contorceu-se, tornando-se mais complexa. Em segundos, Paul estava a segurar um dispositivo que parecia tecnologia avançada. Fiz isto com os metais que trazia no bolso, disse Paul. Ferro, cobre e alguns outros elementos. Assim que entendes como os átomos se ligam, podes convencer-los a formar o que precisares. Ele entregou o dispositivo a Ben. Isto é um scanner que pode ver através das dimensões. Deveria ajudá-lo a compreender melhor a nossa nave. Ben pegou no dispositivo com mãos trêmulas. Ao ligá-lo, ecrãs holográficos apareceram no ar à sua volta. Os ecrãs mostravam o Meridian, mas não como uma nave normal. Existia em múltiplas camadas de realidade ao mesmo tempo, e o seu interior existia, em grande parte, noutras dimensões. Paul disse, aprendemos que a realidade tem muitas camadas. A maioria das pessoas vê apenas uma, mas há inúmeras outras. Lisa sentiu-se sobrecarregada. Quantos de vocês conseguem fazer essas coisas? Amy respondeu. Todos os humanos que fizeram esta viagem têm habilidades diferentes para cada pessoa, mas todos nós mudamos. E os não-humanos em sua nave? Nossos amigos são em sua maioria refugiados. Seus mundos foram destruídos por guerras ou desastres. Oferecemos-lhes refúgio. Um novo ser entrou na plataforma de observação. Parecia feito de metal vivo, mas movia-se com graça e determinação. Quando falou, a sua voz soou como o vento entre as árvores. Saudações, Almirante Carter. Meu nome é Harmônico das Estrelas Distantes. Falo em nome dos arquitetos. Lisa nunca tinha ouvido falar deles. O que são os arquitetos? Somos uma raça antiga, muito antiga. Construímos grandes cidades entre as estrelas antes que a sua espécie aprendesse a fazer fogo. Mas os nossos mundos já não existem, destruídos por aqueles que temem a mudança. Lamento a vossa perda. Obrigado. Mas encontramos esperança no vosso povo. Os humanos têm um dom muito raro na galáxia. Conseguem adaptar-se e crescer como a maioria dos seres não consegue. É por isso que os antigos decidiram ensiná-los. Os antigos. Amy deu um passo em frente. Os seres que nos ensinaram, Lisa, são mais antigos do que qualquer civilização que conhecemos. Existem para além do espaço e do tempo normais, e esperaram muito tempo por uma espécie como a humanidade. Lisa sentiu um arrepio. Eles esperam por nós? Por quê? Porque a galáxia está prestes a mudar, disse Jake Morrison ao entrar na sala. E alguém precisa de ajudar a guiar essa mudança. Lisa virou-se para olhar o seu antigo colega. Jake parecia cansado, mas determinado. Na mão trazia o que parecia ser uma esfera de luz pura. Jake, o que é isso? Um presente dos nossos mestres. Contém conhecimento que vai mudar tudo. Mas primeiro precisamos de falar com os líderes da Terra e o Conselho Galáctico. Eles precisam de entender o que está para vir. O que está para vir? Jake olhou pela janela para as estrelas. Uma convergência. Lisa, todas as velhas regras vão mudar, e a humanidade estará no centro de tudo. Lisa percebeu que a sua vida e a vida de todos na Gorkáriacia estavam prestes a tornar-se muito diferentes. A tripulação do Meridian não tinha apenas regressado a casa. Tinha regressado como algo novo, algo poderoso, algo que mudaria tudo. E ela não tinha a certeza se isso era maravilhoso ou assustador. As notícias sobre o Meridian
espalharam-se pela galáxia como um incêndio. Poucas horas após o regresso da nave, todos os principais governos sabiam que a humanidade tinha obtido tecnologia impossível. As reações foram rápidas e previsíveis. A almirante Elisa Carter estava na sala de guerra da Estação Lua, a observar os relatórios que chegavam do espaço conhecido. O Império Corbani tinha mobilizado as suas frotas científicas. A Confederação Borten estava a destacar grupos de combate para o espaço humano. Mesmo governos menores estavam a fazer chamadas de emergência aos seus aliados. Almirante, disse o tenente Ben Sullivan, levantando o olhar da sua estação de comunicações. O Conselho Galáctico exige uma sessão de emergência. Querem que o capitão Morrison se apresente perante eles em 48 horas. Lisa assentiu. Já esperava por isso. A estrutura de poder da galáxia baseava-se no conhecimento de cada um do seu lugar. Os Corbani tinham a melhor tecnologia. Os Bortons tinham o exército mais forte. Os humanos deviam ser os recém-chegados que se mantinham calados e obedeciam ordens. Qual é a nossa situação com o comando da Terra? Perguntou Lisa. A presidente Kate Nelson está a chegar da Terra. Chegará em 6 horas. Ela traz consigo todo o gabinete. Bem, vamos precisar deles. A porta da sala de guerra abriu-se e entrou o comandante Steve Rodrigues. Steve tinha sido o segundo em comando de Jake Morrison no Meridian. Tal como os outros, o que lhe acontecera no espaço profundo tinha o transformado. A mudança mais óbvia em Steve foram os seus olhos. Agora eram completamente negros, como se estivessem a olhar para o espaço profundo. Mas quando olhava para alguém, sentia que conseguia ver tudo sobre essa pessoa, passado e futuro. Almirante Carter, disse Steve com um leve sorriso. Pensei que deveria saber que temos visitantes. Que tipo de visitantes? Daqueles que não se anunciam. Há 17 naves Corbani escondidas no sistema exterior. Acham que a sua tecnologia de camuflagem as torna invisíveis? Ben verificou os seus scanners. Não deteto nada. Os seus instrumentos não conseguem detetá-los, explicou Steve. Mas nós conseguimos senti-los. Estão a tentar estudar-nos à distância. Lisa sentiu um arrepio. Os Corbani eram famosos pela sua ciência avançada, mas também eram conhecidos por arrebatar o que queriam. Se considerassem a tecnologia humana demasiado perigosa, poderiam tentar destruir a Terra antes que a humanidade a pudesse usar. São uma ameaça? Perguntou Lisa. Ainda não, mas estão com medo. O medo leva as pessoas a fazerem asneiras. Antes que Lisa pudesse responder, os alarmes começaram a soar por toda a estação. O ecrã principal iluminou-se com uma transmissão recebida. Eu sou o alto comandante Sex Corbani da Frota Científica Imperial, disse uma voz fria. Exigimos acesso imediato à nave humana designada Meridian. A recusa será considerada um ato de guerra contra o Império Corbani. Lisa olhou para Steve, que deu de ombros. Eu trato disto. Pode avançar. Steve deu um passo em frente e ativou o sistema de comunicação. Olá, comandante. Sou o comandante Rodrigues do Meridian. O seu pedido é negado. Ousa recusar o Império Corbani? A voz do alienígena estava cheia de raiva. Temos 17 naves no seu sistema. Entreguem a nave imediatamente. Steve sorriu. Lisa sentiu a temperatura da sala baixar vários graus. Quando Steve falou novamente, a sua voz tinha uma força que fez todos na sala recuar. Alto comandante, tem 16 naves no nosso sistema. A vossa nave líder, a Dominator, sofreu um corte total de energia há 30 segundos. A sua tripulação está a flutuar no espaço, a perguntar-se por que é que toda a sua tecnologia parou de funcionar. No ecrã principal, conseguiram ver uma enorme nave de guerra Corbani tornar-se visível de repente. Movia-se lentamente pelo espaço, completamente escura. Os scanners de Ben detetaram a nave imediatamente. Almirante, eles estão a transmitir um sinal de socorro. Falha total de sistemas. A voz do alto comandante Sex Corbani regressou, mas agora soava preocupada em vez de zangada. O que fizeram à nossa nave? Nada permanente, respondeu Steve. Apenas pedi aos vossos sistemas informáticos que fizessem uma pausa. A vossa tripulação está segura, mas sugiro que reconsiderem a vossa estratégia. Isto é impossível. A tecnologia Corbani não pode ser afetada por forças externas. A vossa tecnologia baseia-se na ideia de que a consciência e a matéria são coisas separadas, explicou Steve pacientemente. Uma vez que se compreende que a consciência pode afetar diretamente a matéria, muitas coisas tornam-se possíveis. Lisa observou com espanto enquanto a nave Corbani morta voltava subitamente à vida. As suas luzes acenderam-se e deixou de girar. Os vossos sistemas estão restaurados, disse Steve. Mas, alto comandante, quero que entenda algo. Poderíamos ter destruído as vossas 17 naves com a mesma facilidade.
Decidimos não o fazer porque não queremos ser vossos inimigos. O canal de comunicação permaneceu em silêncio por um longo instante. Quando o alto comandante falou novamente, a sua voz era muito mais respeitosa. Comandante Rodrigues, o que querem de nós? Nada, respondeu Steve. Queremos ajudar, tal como a todos os outros na galáxia. Ajudar com quê? Steve olhou para Lisa, que assentiu. Era hora de lhes dizer a verdade. Olá, comandante. Conhece os registros antigos do seu povo? As histórias sobre a era sombria em que o vosso planeta natal foi atacado. Esses são mitos, lendas de antes de conseguirmos voar para o espaço. Não, não são. Há 3.000 anos algo atacou Korba Prime. O vosso povo escapou por pouco. Os atacantes consumiram o vosso sistema estelar e dirigiram-se para outros alvos. Lisa viu o medo invadir a voz do alto comandante. Como é que sabe isso? Por que os encontramos? Disse Steve simplesmente. Na escuridão profunda, para além da borda galáctica, eles chamam-se os Devoradores e estão de volta. O canal de comunicação ficou em silêncio. Lisa podia imaginar o caos nas naves Corbani enquanto os seus comandantes tentavam processar esta informação. A doutora Amy Brooks entrou na sala de guerra, flutuando a poucos centímetros do chão. A sua presença encheu a sala de uma sensação de calma. Steve, está a assustar os Corbani outra vez? Perguntou ela com um sorriso gentil. Estou apenas a explicar a situação. Amy deu um passo em frente e falou pelo sistema de comunicação. Olá, comandante. O meu nome é Edra. Amy Brooks. Era a oficial médica do Meridian. Sei que é difícil de acreditar, mas tudo o que o comandante Rodrigues lhe disse é verdade. Amy fez um gesto, e imagens holográficas apareceram no ar acima deles. As imagens mostravam sistemas estelares consumidos por naves enormes e escuras. Isto é o que encontramos no espaço profundo. Os devoradores destruíram milhares de civilizações. Estão a dirigir-se para a nossa parte da galáxia. A voz do alto comandante Sex Corbani era pouco mais que um sussurro. Quanto tempo temos? 4 anos. Talvez 5, respondeu Amy. Mas há esperança. Os seres que nos ensinaram a expandir a nossa consciência sobreviveram ao último ataque. Estiveram à espera de espécies que os ajudassem a preparar-se para o regresso do Devorador. Que tipo de ajuda? Precisamos de trabalhar juntos, disse Steve. Todos nós, humanos, Corbani, Vorcianos, todos. A antiga forma de pensar, onde cada espécie luta pelo domínio, não funciona contra os devoradores. Eles alimentam-se de conflito e destruição. Lisa ouviu novos alarmes soarem. Ben levantou o olhar do seu posto com os olhos arregalados. Almirante, temos naves a entrar, cruzadores de batalha bortianos. 12. O ecrã principal mudou para mostrar os recém-chegados. As naves bortanas eram enormes e pesadamente armadas. Tomaram posições à volta da estação Lua, numa formação de ataque clássica. Atenção, forças humanas, disse uma nova voz. Eu sou o General Tex Borton da Frota Confederada. Entregarão a nave alienígena e submeter-se-ão à autoridade da Confederação. Steve suspirou. E eu que pensava que os Corbani eram impacientes. Consegues lidar com 12 naves com a mesma facilidade com que lidaste com uma? Perguntou Lisa com autoridade. Steve suspirou. E eu que pensava que os Corbani eram impacientes. Consegues lidar com 12 naves com a mesma facilidade com que lidaste com uma? Perguntou Lisa. Provavelmente, mas preferia não o fazer. A violência só piora as coisas. Steve ativou o sistema de comunicação novamente. General Tex Borton, fala o comandante Rodrigues. Presumo que tenha estado a ouvir a nossa conversa com os Corbani. Não. As suas alegações sobre inimigos antigos são claramente mentiras concebidas para nos assustar. Então, permita-me mostrar-lhe algo que pode fazer-lo mudar de ideias. Steve fechou os olhos e estendeu as mãos. O espaço à volta da estação Lua encheu-se subitamente de imagens. Não eram projeções holográficas, mas sim cenas tridimensionais reais que todos podiam ver através dos seus visores. As imagens mostravam o mundo natal dos Borzon, como existia há milhares de anos. Depois mostraram a chegada de enormes naves escuras que começaram a devastar o planeta. Esta é a verdadeira história do vosso mundo, general, disse Steve. O vosso povo escapou para mundos coloniais e reconstruiu a vossa civilização, mas esqueceram de onde vieram. A voz do general Tex Borton tremia. Isso não pode ser real. Mas é. E a menos que trabalhemos juntos, isso voltará a acontecer a todos nós. Lisa observou enquanto as frotas Corbani e Borzon começavam a se retirar da estação Luna. A demonstração de poder os assustou, mas as revelações históricas os chocaram profundamente. Olá, comandante-geral, disse Amy suavemente. Não somos seus inimigos. Todos enfrentamos a mesma ameaça.
A questão é se a enfrentaremos juntos ou separadamente. A sala de guerra ficou em silêncio enquanto aguardavam respostas. Lisa compreendeu que os próximos momentos determinariam o futuro da galáxia. Tornariam-se antigos inimigos aliados, ou o medo os separaria quando mais se precisavam. 3 dias após o confronto com as frotas alienígenas, o capitão Jake Morrison finalmente concordou em contar a história completa. Ele estava sentado na principal sala de conferências da estação lunar, cercado por líderes da Terra e representantes de 12 governos alienígenas diferentes. Todos queriam saber o que realmente aconteceu com o Meridiano durante aqueles 15 anos perdidos. A presidente Kate Nelson inclinou-se em sua cadeira. Jake, precisamos entender para onde você foi. O que mudou você e sua tripulação? Jake olhou ao redor, para todos os rostos que o observavam. Seu cabelo prateado parecia brilhar sob as luzes, e seus olhos tinham uma profundidade que incomodava qualquer um que os olhasse por muito tempo. Tudo começou durante nosso 3º ano no espaço profundo, começou Jake. Estávamos explorando uma região além da borda galáctica, mais longe do que qualquer humano jamais havia chegado antes. Nossa missão era mapear novos sistemas estelares e procurar mundos habitáveis. Adrona. Amy Brooks, que flutuava em sua cadeira em vez de estar sentada, acrescentou. Estávamos animados. Cada dia trazia novas descobertas, novos planetas, novas formas de vida, novas possibilidades para o futuro da humanidade. Então encontramos a barreira, continuou Jake. Não era visível para nossos instrumentos, mas quando tentamos cruzar para uma região específica do espaço, nossa nave simplesmente parou. Nem nossos motores, nem nossos sistemas de energia. A própria nave se recusou a avançar. O cientista sênior, Bex Corbani, que havia se juntado à reunião por holograma, interrompeu. Algum tipo de campo de força? Não, respondeu Jake. Algo muito mais estranho. Era como se o próprio espaço nos estivesse dizendo para esperar. O comandante Steve Rodrigues levantou-se e caminhou até a grande janela que dava para as estrelas. Passamos semanas tentando entender o que estava acontecendo. Nossos instrumentos não detectaram nada em comum. Mas nenhum de nós conseguia se livrar da sensação de estarmos sendo observados. Observados por quem? Perguntou o general Tax Warden, que também participava por holograma. Os primordiais, disse Amy em voz baixa. Embora ainda não conhecêssemos esse nome. Jake assentiu. No 43 grau dia. Eles fizeram contato, não através de nossos sistemas de comunicação, mas diretamente em nossas mentes. Os 200 tripulantes experimentaram isso ao mesmo tempo. A almirante Lisa Carter, que vinha ouvindo em silêncio, perguntou. O que eles disseram? Eles não usaram palavras, explicou Jake. Compartilharam imagens, emoções, conceitos indescritíveis em nossa linguagem, mas a mensagem fundamental era clara. Eles estavam nos esperando? Perguntou o presidente Nelson. Esperando especificamente pelos humanos? Perguntou o presidente Nelson. Esperando por uma espécie com nosso tipo particular de consciência? Corrigiu Steve. Eles estavam explorando a galáxia há milhares de anos, procurando mentes que pudessem se adaptar ao que eles precisavam ensinar. Adrora! Amy Brooks gesticulou e imagens holográficas apareceram no ar sobre a mesa. As imagens mostravam seres que pareciam ser feitos de pura luz, existindo em estruturas que desafiavam a física normal. Os primordiais existem em múltiplas dimensões simultaneamente, explicou Amy. Eles abandonaram suas formas físicas há muito tempo para sobreviver à última grande guerra. Eles têm se escondido nos espaços entre a realidade normal, esperando que a espécie certa os ajudasse. Ajudá-los a fazer o quê? Exigiu Vex Corbani. Preparem-se para o retorno dos devoradores, disse Jake gravemente. Os seres que destruíram sua civilização e incontáveis outras. As imagens mudaram, mostrando naves enormes que pareciam ser feitas de escuridão viva. Essas naves consumiam estrelas, transformando sistemas solares inteiros em combustível para suas máquinas de guerra. Os devoradores não são apenas conquistadores, explicou Steve. São parasitas que se alimentam da força vital de civilizações inteiras. Eles devastam planetas, consomem a energia das estrelas e usam esse poder para construir frotas maiores. Como se luta contra algo assim? Perguntou o general Taxortan. Você não luta contra eles, disse Amy. Lutar contra eles com armas tradicionais é como tentar apagar um incêndio com gasolina. Eles transformam conflito e destruição em mais poder para si mesmos. Jake levantou-se e caminhou para o centro da sala. Os primordiais nos ensinaram uma maneira diferente. Eles nos mostraram como expandir nossa consciência além dos limites normais do pensamento humano. O que isso significa exatamente? Perguntou o presidente Nelson. Significa aprender a ver a realidade como ela realmente é.
explicou Jake. A maioria dos seres percebe apenas uma pequena fração do que realmente existe. Existem camadas e camadas de realidade, dimensões dobradas dentro de outras dimensões, possibilidades que a maioria das mentes nem consegue imaginar. Steve afastou-se da janela. O treinamento durou 12 anos. 12 anos aprendendo a abandonar tudo o que pensávamos saber sobre como o universo funciona. Foi difícil, acrescentou Amy. Muitas vezes queríamos desistir e voltar para casa. Nossas mentes não foram projetadas para processar tanta informação, tantas possibilidades. As imagens holográficas mudaram novamente, mostrando a tripulação do Meridian trabalhando ao lado deles, os primordiais, e estruturas que pareciam existir em vários lugares ao mesmo tempo. Mas, gradualmente, começamos a entender, continuou Jake. Aprendemos que a consciência não está separada da matéria. O pensamento pode afetar a realidade diretamente se você souber como focá-lo corretamente. É assim que as coisas que vimos são possíveis, compreendeu Lisa? Mover-se através de objetos sólidos, criar energia do nada, ler informações do próprio espaço. Exatamente. E o mais importante, aprendemos a ensinar aos outros. Bex Corbani inclinou-se em sua projeção holográfica. Você diz que pode ensinar essas habilidades a outras espécies? Sim, mas apenas para aqueles que estão prontos. O processo requer o abandono de muitas crenças antigas sobre como a realidade funciona. Não é fácil para a maioria aceitar. E os refugiados em sua nave? Perguntou o General Taxworthen. As espécies não humanas que encontramos, respondeu Steve. Nós as encontramos durante nossos últimos anos de treinamento. Seus mundos foram atacados pelos batedores da frota devoradora. Os primordiais nos pediram para resgatar todos os que pudéssemos. Essas espécies já haviam começado o processo de expansão da consciência por conta própria, explicou Amy. O perigo iminente dos devoradores desencadeou algo em suas mentes, uma resposta de sobrevivência que lhes abriu novas possibilidades. Jake voltou ao seu assento. Foi então que compreendemos a verdade. Os devoradores não vêm apenas para destruir civilizações, mas sua chegada desencadeia saltos evolutivos nas espécies que estão prestes a atacar. Um mecanismo de defesa? Perguntou o presidente Nelson. Mais do que isso, disse Jake. É como se o próprio universo estivesse tentando criar seres capazes de deter os devoradores, mas a maioria das espécies não tem tempo suficiente para completar a evolução antes de serem destruídas. Tear. Rume ficou em silêncio enquanto todos absorviam a informação. Finalmente, Vex Corbani falou. Você está dizendo que a humanidade e essas outras espécies estão destinadas a se tornar armas contra os devoradores? Armas não, corrigiu Amy suavemente. Curadores. Os devoradores se tornaram o que são porque escolheram o caminho do consumo e da destruição. Eles podem ser transformados de volta, mas apenas por seres que aprenderam a viver em harmonia com a realidade em vez de tentar dominá-la. Como sabemos que isso funcionará? Perguntou o General Taxworthen. Steve sorriu. Porque os primordiais nos mostraram o que aconteceu da última vez que alguém tentou. Outra espécie em outra parte da galáxia. Cerca de 50 anos atrás. As imagens holográficas mudaram mais uma vez, mostrando um belo mundo azul esverdeado cercado por naves de design impossível. As naves escuras dos devoradores se aproximaram, mas em vez de atacar, simplesmente pararam. Os Transcended transformaram com sucesso uma frota inteira de devoradores, explicou Jake. Eles transformaram os destruidores em jardineiros, os parasitas em protetores. Os devoradores convertidos passaram os próximos 1000 anos restaurando os mundos que haviam destruído. O que aconteceu com os Transcended? Perguntou Lisa. Eles transcenderam a existência física, assim como os primordiais. Eles ainda estão por aí, observando e esperando. O presidente Nelson levantou-se lentamente. Jake, você está nos dizendo que a humanidade deve se tornar como eles? Que devemos abandonar nossas formas físicas? Apenas se assim decidirmos, respondeu Jake. O caminho tem muitas etapas. Ainda estamos no começo. Mas sim, com o tempo, aqueles que completarem a jornada transcenderão completamente as limitações físicas. E se nos recusarmos, se escolhermos permanecer como estamos? A expressão de Jake ficou sombria. Então enfrentaremos os devoradores com armas e pensamento tradicionais e perderemos como milhares de outras civilizações. A Almirante Carter fez a pergunta que todos estavam pensando. Quanto tempo temos para decidir? A frota principal de devoradores chegará em 4 anos, respondeu Steve. Mas seus batedores já estão em nossa galáxia. Eles chegarão aos sistemas exteriores em 18 meses. Então temos 18 meses para convencer toda a galáxia a passar por uma mudança fundamental de consciência.
Perguntou o general Z.X. Borten, parecendo cético. Temos 18 meses para plantar as sementes, corrigiu Amy. A mudança em si ocorrerá naturalmente assim que os seres entenderem o que é possível. O medo dos devoradores acelerará o processo, assim como aconteceu conosco. Jake levantou-se novamente e olhou para as estrelas. A escolha é simples, mas não fácil. Evoluir ou perecer, transcender ou ser consumido, trabalhar juntos ou morrer separadamente. Ele se virou para encarar a sala cheia de líderes. Os primordiais estão dispostos a ensinar a quem pedir, mas não imporão o conhecimento a ninguém. O livre-arbítrio é sagrado para eles. Por onde começamos? Perguntou o presidente Nelson. Com voluntários, respondeu Jake, de todas as espécies dispostas a ajudar. Por onde começamos? Perguntou o presidente Nelson. Com voluntários, respondeu Jake, de todas as espécies dispostas a tentar. Nós os levaremos para a escuridão onde os primordiais esperam. Aqueles que completarem o treinamento retornarão para ensinar outros. Enquanto a reunião continuava, a almirante Carter percebeu que eles estavam planejando a maior mudança na história galáctica, não através da conquista ou da política, mas através da própria evolução. A humanidade, os recém-chegados à civilização galáctica, eram a chave. Haviam se passado 6 meses desde a revelação sobre os devoradores. A galáxia estava mudando mais rápido do que qualquer um jamais imaginara. A almirante Lisa Carter estava na plataforma de observação do novo centro de comando lunar, observando a chegada e partida de naves de dezenas de espécies diferentes diariamente. As mudanças haviam começado devagar. No início, apenas alguns poucos voluntários corajosos de cada espécie haviam concordado em viajar para a escuridão para treinar com os primarcas. Os corbarianos haviam enviado seus melhores cientistas, os borcianos haviam enviado seus guerreiros de elite e até mesmo governos menores haviam escolhido suas mentes mais brilhantes para empreender a jornada. Mas então vieram os exploradores. Há 3 meses, naves sombrias haviam aparecido nos confins da galáxia. Elas se moviam lenta e metodicamente, consumindo pequenos asteroides e planetas mortos para alimentar seu avanço. A visão de naves devoradoras reais dissipou todas as dúvidas sobre a ameaça que a humanidade havia descrito. Almirante, os relatórios matinais estão prontos, disse o capitão Jake Morrison ao se reunir com ela na janela de observação. Lisa se virou para olhar para Jake. Ele continuava a mudar com o passar dos meses. Seu cabelo prateado agora parecia se mover sozinho, fluindo como metal líquido. Seus olhos brilhavam como pequenas estrelas, e sua voz, ao falar, transmitia harmonias que infundiam calma e esperança. Quantos novos voluntários temos hoje? Perguntou Lisa. 47 naves, representantes de 19 espécies diferentes. Os centros de treinamento na escuridão estão com capacidade total. Lisa assentiu. A transformação da galáxia estava acelerando. Cada pessoa que completava o treinamento de expansão da consciência retornava para casa com a capacidade de ensinar outros. O conhecimento se espalhava como fogo, transformando mundos inteiros em questão de semanas. E quanto aos movimentos de resistência? Perguntou Lisa. A expressão de Jake entristeceu. Ainda estão ativos. A coalizão hegemônica se recusa a acreditar que a ameaça devoradora seja real. Eles acreditam que tudo isso é um complô humano para tomar a galáxia. A coalizão hegemônica era um grupo de governos menores que sempre haviam ressentido o poder dos grandes impérios. Eles viam as novas habilidades da humanidade como mais uma forma de dominação, assim como a tecnologia Corbani ou o poder militar bortiano. Eles continuam tentando atacar nossas naves, sim, mas não podem mais nos machucar. Suas armas simplesmente as atravessam. Existimos em muitas dimensões para que ataques tradicionais nos afetem. Doutora, disse Amy Brooks, flutuando para dentro da sala de observação. Seu corpo agora era semi-transparente e brilhava com uma luz tênue. Ela havia avançado mais no caminho da expansão da consciência do que a maioria dos humanos. Às vezes ela se encontrava em vários lugares ao mesmo tempo, ensinando a diferentes grupos simultaneamente. Lisa, Jake, disse ela com um sorriso caloroso. Tenho notícias maravilhosas dos centros de treinamento. Que tipo de notícias? Perguntou Lisa. O primeiro estudante Corbani atingiu a transcendência dimensional. O cientista sênior Bex Corbani completou o estágio final esta manhã. Jake sorriu. Como ele está lidando com isso? Melhor do que o esperado, disse Amy. Ele disse que, pela primeira vez em sua vida, ele realmente entende o propósito da ciência. Não dominar a natureza, mas harmonizá-la. Lisa observou um grupo de naves mistas se preparando para partir para a escuridão. Humanos, Corbanis, Bortianos e várias outras espécies viajando juntos como iguais.
6 meses atrás, tal cooperação teria sido impossível. Amy, quantos dos nossos atingiram a transcendência completa? Cerca de 300 da tripulação original do Meridian, e mais 1000 dos voluntários que se juntaram a nós na escuridão. O número cresce a cada dia. O comandante Steve Rodrigues materializou-se ao lado deles. Ele não precisava mais atravessar portas. Sua consciência podia aparecer onde quer que ele direcionasse sua atenção. A reunião informativa da tarde está pronta, anunciou ele. Temos atualizações de todos os setores. Eles se moveram para o centro de comando, onde telas holográficas exibiam o estado atual da galáxia. Pontos verdes representavam mundos que haviam aceitado o treinamento de expansão da consciência. Pontos vermelhos mostravam as posições dos exploradores devoradores. Pontos amarelos marcavam mundos ainda indecisos. Relatório, disse Lisa. A Confederação Vortana dissolveu oficialmente seu exército. Começou Steve. O General Tex Borton completou seu treinamento na semana passada. Ele diz que seres que entendem a realidade verdadeira não precisam de armas. E quanto à sua defesa contra os exploradores, eles não precisam mais de defesas tradicionais. Os Borzens transcendidos podem simplesmente convencer as naves exploradoras a adormecerem até que a frota principal chegue. Amy apontou para outra seção da tela. O Império Corbani começou a desmantelar suas instalações de pesquisa. Eles as estão convertendo em centros de expansão da consciência. Bex Corbani acredita que eles podem treinar toda a sua população em 2 anos. Isso é mais rápido do que esperávamos, disse Jake com satisfação. Lisa estudou os pontos vermelhos que indicavam a posição dos devoradores. A que distância estão os exploradores agora? Os mais próximos chegarão a sistemas habitados em 6 meses, respondeu Steve. Mas estamos prontos para eles. Defina prontos. Jake deu um passo à frente e apontou para a tela. A visão mudou para mostrar a escuridão profunda, onde milhares de naves de centenas de espécies trabalhavam juntas em perfeita harmonia. Agora temos 18 centros de treinamento totalmente operacionais, explicou Jake. Cada um pode lidar com 1000 estudantes por vez. E o que é mais importante, temos mais de 10.000 seres completamente transcendidos, prontos para enfrentar os devoradores. Será o suficiente? Mais que suficiente. Os primarcas estimam que 100 mentes transcendidas trabalhando juntas podem converter uma frota inteira de devoradores. Temos 100 vezes essa quantidade. A expressão de Amy ficou pensativa. A verdadeira questão não é se podemos parar os devoradores, é o que acontecerá depois. O que você quer dizer? Perguntou Lisa. Quando os devoradores recuperarem sua natureza original, eles vão querer ajudar a restaurar o que destruíram. Mas esse processo pode levar milhares de anos. Ficaremos para ajudá-los, ou seguiremos para o próximo desafio? Steve sorriu. Este é um bom problema. Novos alarmes soaram no centro de comando, mas não eram de aviso. Eram sinais de celebração. O que está acontecendo? Perguntou Lisa. O rosto de Jake se iluminou de alegria. A primeira conversão foi um sucesso. A nave exploradora devoradora no sistema Antares parou de consumir planetas. Agora ela está ajudando a restaurar os mundos que danificou. A tela principal mostrava imagens do sistema Antares, uma enorme nave escura que estava devastando um planeta. Agora, ela usava seu poder para reconstruir o ecossistema do mundo. Plantas verdes cresciam onde antes só havia cinzas. Como? Sussurrou Lisa. Uma equipe de Corbanes transcendidos contatou a consciência da nave, explicou Amy. Eles mostraram aos devoradores como eles eram antes que o medo e a fome os consumissem. A nave lembrou-se de seu propósito original e decidiu mudar. Mais sinais de celebração começaram a soar. Em toda a galáxia, outras naves exploradoras estavam tomando a mesma decisão. O processo de conversão estava funcionando melhor do que qualquer um ousara esperar. Isso é incrível, disse Lisa. Na verdade, você está salvando eles. Estamos nos salvando mutuamente, corrigiu Jake. É isso que a expansão da consciência realmente significa. Compreender que todos estamos conectados, que todos fazemos parte da mesma história universal. Nas semanas seguintes, a transformação da galáxia acelerou além de qualquer previsão. Civilizações inteiras decidiram abandonar seus velhos costumes e abraçar a expansão da consciência. Guerras que haviam durado séculos terminaram da noite para o dia, quando inimigos ancestrais descobriram que podiam compartilhar pensamentos e sentimentos diretamente. A frota principal dos devoradores, ao finalmente chegar, encontrou uma galáxia que os acolheu em vez de combatê-los. Uma a uma, as enormes naves sombrias decidiram lembrar sua natureza original. Elas começaram a usar seu incrível poder para restaurar mundos destruídos e ajudar no crescimento de novas civilizações. Lisa foi promovida a
Seu trabalho era ajudar a coordenar a restauração. As antigas naves devoradoras colaboraram com seres transcendidos de centenas de espécies. No primeiro aniversário do retorno do Meridian, Lisa voltou à plataforma de observação da Estação Luna. Mas agora ela podia ver naves que existiam em múltiplas dimensões, seres de pura luz trabalhando ao lado de criaturas físicas e planetas brilhando com vida renovada. Jake Morrison apareceu ao seu lado. Embora agora ele passasse a maior parte do tempo na escuridão profunda, ensinando novos estudantes. Algum arrependimento? Perguntou ele. Lisa refletiu seriamente sobre a pergunta. A humanidade havia renunciado à sua inocência, à sua visão simples da realidade. Muitos humanos agora existiam mais em outras dimensões do que no espaço normal. A própria Terra estava se tornando um centro de treinamento para a expansão da consciência. Mas a galáxia estava em paz pela primeira vez na história registrada. Espécies que haviam sido extintas estavam sendo restauradas por naves devoradoras reconvertidas. Novas formas de vida estavam emergindo à medida que mentes transcendidas aprendiam a criar em vez de apenas descobrir. Sem arrependimentos, disse Lisa. Finalmente. Isso é melhor do que jamais poderíamos ter imaginado. Os primarcas estão orgulhosos da humanidade, disse Jake. Eles dizem que superamos até mesmo suas expectativas. Nos tornamos mestres de mestres, guias para uma galáxia inteira. Amy Brooks materializou-se ao lado deles, existindo agora como pura consciência na maior parte do tempo. A próxima fase está começando, anunciou ela. Recebemos contato de outra galáxia. Eles estão enfrentando sua própria crise devoradora. Lisa observou as estrelas transformadas e sorriu. A humanidade havia encontrado seu verdadeiro propósito no universo. Não como conquistadores ou exploradores, mas como curadores e professores. Tornaram-se a espécie que ajudava outros a descobrir seu próprio potencial infinito. A era do conflito estava chegando ao fim. A era da consciência mal havia começado. E no centro de tudo, a espécie que todos haviam considerado recém-chegada à comunidade galáctica havia se tornado a arquiteta. Neste momento estamos a caminho de alcançar o primeiro marco. 1000 inscritos. Se as histórias que conto tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor apoiem-me clicando no botão inscrever-se. Subscribe. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo.